saudar os nossos intercambistas que estão vindo da SAGE, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, da Casa Civil da Presidência da República. Na minha época, ainda era subchefia, eu trabalhei lá há 5 anos, e era uma subchefia que não tinha chefe, então ninguém entendia muito bem. Mas é um grande prazer estar com os intercambistas aqui. Nós estamos com 15 estudantes de graduação, 5 de pós-graduação, nível mestrado e doutorado, das 5 regiões do país, do curso de Direito, Ciência Política, Administração Pública e Relações Internacionais. Então, um grande prazer estar com vocês aqui. Tiveram sorte de pegar uma palestra de altíssimo nível. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso vice-economista-chefe, Luiz Sauri, que está, no momento, fazendo um intercâmbio em São Paulo, e a gente conseguiu. Sei que a agenda é difícil, Brasília não é tão perto assim, as coisas na Europa são mais perto, mas conseguimos ter uma agenda de trazê-lo aqui e poder falar com a gente no seminário que vai abordar mercados digitais e a revisão do Guia de Concentrações da União Europeia. Nós sabemos que o Brasil está no momento de discussão do mercado digitais, nós estamos com um projeto de lei de inteligência artificial já bem avançado, foi encaminhado recentemente o projeto de lei de mercados digitais, que está tentando buscar aí um modelo e a participação do CAD nesse mercado, e, portanto, é extremamente importante a gente estar ouvindo essas experiências da União Europeia. Eles estão com uma experiência um pouco mais avançada, tanto em função do DMA quanto do DSA, então já tem agora, talvez, algumas reflexões do que deu certo e do que deu errado, mas o tema principal de hoje é a gente discutir remédios. E esse é um dos grandes problemas que a gente encara, principalmente aqui na América Latina, porque o mercado da América Latina é um mercado com características diferentes do mercado europeu e do mercado norte-americano. O mercado europeu e o mercado norte-americano são mercados de alto poder aquisitivo, né, uma população um pouco mais madura e que tendem a ter, talvez, não tanto protagonismo em novas tecnologias. O Brasil e a América Latina são jovens entusiastas de novidade, então eles gostam realmente de produtos novos, mas, por outro lado, é uma população com menor poder aquisitivo, e a gente tem que pensar em remédios para todo mundo, né? Pensar em como é que a gente coloca um remédio que sirva para a União Europeia, que sirva para a América do Norte e que sirva para a região da América Latina. De modo geral, o Brasil ele tem metade do mercado da América Latina, então as empresas, quando querem discutir remédios, obviamente eles querem discutir com o Brasil, não só o Brasil, eles querem discutir a América Latina como um todo, e a gente tem essa preocupação de buscar remédios que não deixem a região em desvantagem em relação tanto à América do Norte, quanto em relação à União Europeia. Então, tenho certeza que vai ser uma apresentação bem interessante. Eu vou passar a condução para a nossa conselheira Camila Alves, que é a nossa economista do Conselho, e também vai ser conduzido pela nossa economista-chefe, a doutora Lilian. Então, vai ser uma palestra hoje mais com economistas. Eu vou assistir aqui e vou tentar aprender um pouco. Então, doutor Luiz, um grande prazer recebê-lo, bem-vindo, e é uma honra para o CAD estar com uma pessoa desse conhecimento e dessa experiência, podendo falar para a gente e ensinar um pouco do que está acontecendo na Europa. Então, bem-vindo. Com isso, eu vou desfazer e vou passar já a palavra às nossas painelistas. Bom dia a todos. Como o nosso presidente já fez aqui uma abertura explicando, acho que vale reforçar o prazer que temos aqui em receber os alunos, né, que estão ali fazendo intercâmbio na SAGE. Também temos participantes online, né, via Zoom, é um evento aberto ao público. E só para contextualizar, né, um pouquinho, esse seminário Economia e Defesa da Concorrência, né,
é um esforço contínuo do Departamento de Estudos Econômicos, né? E está alinhado à nossa missão institucional, que é contribuir com a geração de conhecimento técnico e prático, né? Bem como a produção acadêmica, tanto por terceiros, quanto também, né, de participantes aqui, né, da nossa equipe, e, obviamente, né, com foco ali em temas relacionados à defesa da concorrência. Hoje, então, tenho o prazer de dividir aqui também as discussões com a conselheira Camila Alves, né, economista, conselheira aqui do nosso tribunal, e que também já foi economista-chefe aqui no Departamento de Estudos Econômicos. E passo a palavra para a conselheira Camila para fazer uma introdução e passar para o nosso palestrante. Obrigada. Bom dia. Acho que a gente sempre se beneficia muito desses eventos. Acho que hoje, em especial, é uma enorme honra. A gente teve o prazer de interagir, né, Luiz, nos últimos meses, talvez, em que ele teve aqui na FGV como pesquisador visitante, né? Então, a gente teve uma honra dupla aqui ao longo desses últimos meses, de não só ter o Luiz aqui no Brasil visitando e interagindo com os pesquisadores e professores de economia do Antitruste aqui no Brasil, mas também trazer ele para cá. Acho que era um desejo enorme de poder abrir essa ponte de discussão e de conversa. Acho que a gente está num momento muito importante na European Commission, né, de revisão de guias, e o Luiz tem uma bagagem incrível para trazer para a gente e para fazer com que a gente experimente e reflita sobre aquilo que a European Commission está refletindo e aquilo que cabe a nós, na nossa realidade, aprender e aproveitar e também explorar sobre diversos ângulos, né? Então, queria agradecer a Lilian, obviamente, agradecer o Luiz pela disponibilidade de vir até aqui e conversar com a gente. E certamente vamos ter muito o que aprender hoje. Obrigada. Muito obrigado, presidente, conselheira, economista-chefe, Gustavo, Camila e Lilian. A honra é minha. Eu quero falar que eu fico muito feliz de estar aqui. Eu tinha muita vontade de vir para Brasília, visitar vocês, conhecer. A minha primeira vez no CAD. Tinha já tido uma relação online, às vezes, né? Porque a distância não permite se encontrar pessoalmente, mas tinha muita vontade de poder estar aqui com vocês, então a honra é minha. Eu acho que para mim foi também uma honra ficar 6 meses, um semestre aqui no Brasil, aprendendo, porque eu acho que o aprendizado é sempre recíproco, né? Então, tem algumas experiências que a Comissão Europeia e a União Europeia já fez nesses temas, nesses âmbitos que vamos discutir hoje. E é muito bom para nós poder compartilhar a nossa experiência, mas também escutar quais são as experiências que vocês estão tendo aqui, porque cada jurisdição é diferente e, ao mesmo tempo, tem alguns elementos comuns e temos que poder trabalhar conjuntamente nesses elementos comuns. A cooperação internacional, falávamos com Marcelo Guimarães antes do início da sessão, quão importante é a cooperação internacional no momento atual da política da concorrência. Como vocês veem, eu vou tentar falar em português. Português não é a minha língua materna, então me desculpem se em algum momento tem algum erro. Talvez em algum momento possa usar algumas palavras em inglês. As slides são em inglês, mas vou tentar fazer a apresentação em português. E a outra coisa que também eu queria falar é que as opiniões são sempre pessoais. Então, mesmo tendo uma responsabilidade na Comissão Europeia, o que eu puder falar são as minhas reflexões pessoais, não representam uma posição oficial da Comissão Europeia. Discutimos um pouco com a Camila e com a Lilian qual era o melhor
jeito de organizar a sessão, e finalmente apostamos por uma sessão dupla. Vou fazer uma apresentação primeiro sobre o estado da questão na implementação da Digital Markets Act na União Europeia, e depois, na segunda sessão, vamos falar mais do processo de revisão que está em andamento nesse momento na Comissão Europeia das guidelines sobre fusões. Então, a primeira apresentação vai ser sobre a Digital Markets Act. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é um pouco falar com vocês sobre qual foi a motivação na União Europeia para desenvolver essa nova regulação e como é que a gente está implementando, tendo em conta que estamos no início da implementação da Digital Markets Act ainda, então é difícil tirar aprendizados ainda, mas já tem algumas coisas que estamos vendo, então pode ter algum interesse compartilhar essa primeira experiência. Qual foi o contexto no qual a Comissão Europeia decidiu começar o projeto da regulação das plataformas digitais desde um ponto de vista da concorrência, de como os mercados estão funcionando? Foi ver que tinha um aumento muito importante da concentração em alguns setores, e particularmente no setor digital, um aumento da concentração com plataformas com uma posição muito forte no mercado, com cotas de mercado muito altas, uma grande capacidade de determinar as condições de funcionamento dessas plataformas, as condições contratuais que podiam impor em outros parceiros com quem eles contratam, sejam business users, sejam também usuários finais. Também uns níveis de profitabilidade muito altos, decorrentes de grandes mudanças tecnológicas, e precisa reconhecer primeiro que as mudanças tecnológicas vêm com grandes eficiências e grande valor para as nossas economias, para os nossos usuários. Então, não é que a gente podia fazer uma leitura só negativa do desenvolvimento dos mercados, porque parte do que nós estávamos vendo é compatível também com muitas eficiências sendo ganhadas pelos mercados. Novas dinâmicas, questões de rede muito acentuadas, o rol dos dados, muito importante na interação concorrencial, levando a dinâmicas que falamos de winner takes most, não? Ou winner takes all. Então, em cada um dos mercados, ou dos serviços digitais, teríamos uma empresa que tem uma posição muito forte, não? Quando você pensa em procurar alguma coisa na internet, um search engine, tem uma opção que vem na cabeça de muitas pessoas, não? Uma. Tem outras, mas tem uma que tem uma posição mais forte. Então, tinha uma preocupação se essas posições tão fortes poderiam, em algum momento, deixar os mercados não contestáveis. O que quer dizer? Como tem alunos aqui, também eu vou tentar ser um pouquinho mais didático. A contestabilidade, a capacidade não só de ter um mercado que é efetivamente concorrencial hoje, mas que vai continuar a ser no futuro, que vai ter opções para outros entrar no mercado e competir. Ou se o mercado vai ficar fechado por causa dessas posições muito fortes do mercado hoje. A primeira reação da Comissão Europeia não foi desenvolver uma regulação, foi usar um instrumento que já existe, que é o instrumento de controle de condutas, o que nós chamamos de antitrust. Condutas, normalmente, nesses casos, como eram posições muito dominantes, condutas unilaterais. Só que os mercados digitais mudam muito rápido. E, muitas vezes, a capacidade de intervenção da Comissão Europeia não era rápida bastante para resolver os problemas, ou antecipar, evitar desenvolvimentos que depois não eram mais reversíveis. Então, não é para dizer que o antitrust não tem uma função muito importante, e continua a ter uma função muito importante no controle
do funcionamento dos mercados digitais. Mas talvez, em alguns casos, poderia ser adequado ter uma intervenção ex ante, uma intervenção que se antecipa ao desenvolvimento negativo de certas questões no mercado. E isso que a Digital Markets Act tenta fazer. É um complemento, não um substituto, da política da concorrência em forma de controle de condutas unilaterais. Teve uma proposta da Digital Markets Act já no ano 2020 e depois foi aprovada e entrou em vigor em novembro de 2022, mas foi gradual também. As obrigações que as plataformas digitais têm, de acordo com essa regulação, começaram a ser aplicáveis a partir de março de 2024. Estamos falando de março de 2024, hoje estamos em setembro de 2025, menos de um ano e meio. Então, é por isso que eu falava que estamos no início da implementação da Digital Markets Act. Qual é a arquitetura básica da regulação? A arquitetura básica da regulação usa três conceitos. O conceito de Core Platform Services, que vai caracterizar os serviços dos quais nós estamos falando. O que estamos falando? O que vamos regular? Vamos regular o quê? Os search engines, por exemplo, os motores para procurar coisas na internet, os sistemas operativos, sejam para teléfonos, ou seja, para computadores, serviços de publicidade digital. Então, esses são os serviços. Quando nós observamos que tem serviços com uma alta concentração, com poucos fornecedores desses serviços, e são serviços que são muito importantes para o desenvolvimento da atividade econômica de muitas empresas na economia, falamos que esse serviço é um serviço de plataforma core, nuclear, que tem que verdadeiramente tem uma importância sistêmica no funcionamento dos nossos mercados de economia. O segundo elemento, a segunda noção, é a noção do gatekeeper. O que é um gatekeeper? O gatekeeper não é só uma plataforma. É uma plataforma, mas não é só uma plataforma qualificada. É uma plataforma que tem um impacto particularmente significativo no funcionamento dos mercados. Então, você vai ter uma empresa que gestiona um serviço, um Core Platform Service. E, na verdade, os gatekeepers podem ter mais de e normalmente têm, um ecossistema de vários serviços. Então, nós vamos ter, por um lado, na arquitetura da regulação, os serviços do que estamos falando, quem tem a gestão desses serviços, e tem que ser um gatekeeper, é uma plataforma que tem muitos usuários, que tem uma grande capacidade de impor condições por causa da dimensão, por causa da importância que tem na gestão desses serviços. E, finalmente, as obrigações. As obrigações, coisas que pode fazer, coisas que não podem ser feitas. Garantir, por exemplo, a interoperabilidade. Então, que o seu serviço, você dá o serviço garantindo que os outros também podem interagir de um jeito eficaz com o serviço que você está procurando, que está oferecendo. Esses são os conceitos. Depois eu vou entrar mais em concreto os nomes e quais são os exemplos. Mas para vocês terem. Então, temos esses três elementos básicos na arquitetura da DMA. E como eu falava, a arquitetura da DMA tem também um enfoque diferente do antitrust. Em primeiro lugar, como eu falei, porque é um enfoque ex ante, se antecipa as coisas, obriga ou proíbe algumas condutas. Como é um enfoque mais regulatório, é mais geral. As normas que vão se aplicar aos gatekeepers que gestionam Core Platform Services não vão entrar no caso a caso. Não vai entrar numa avaliação de efeitos do que está acontecendo com essa conduta nesse contexto de mercado concreto. Então, isso quer dizer que, por um lado, temos que fazer muita atenção a não proibir e não obrigar a fazer coisas que são eficientes. Se uma conduta é eficiente, tem que poder ser feita. Se uma conduta não deveria ser proibida. Mas, ao mesmo tempo, quando tem riscos para o funcionamento do mercado, tem que ter essa avaliação. Os riscos, os benefícios. Só que essa avaliação vai ser feita ex ante, como em qualquer regulação. Então, isso não é uma questão específica da DMA. Em qualquer regulação, tem uma avaliação ex ante dos erros de tipo 1, dos erros de tipo 2 que vamos fazer. Inevitável em qualquer tipo de regulação econômica. Então, às vezes eu escuto isso como uma crítica para a DMA. Seria uma crítica a qualquer tipo de norma de regulação econômica. Mas é verdade que é importante, portanto, ter uma análise econômica que
justifica o porquê dessas obrigações ou o porquê dessas proibições. Muitas das proibições e obrigações que vocês vão encontrar no texto da regulação estão baseadas na experiência que a Comissão Europeia desenvolveu na aplicação e no estudo das condutas em casos antitrust. Então, não é simplesmente um conjunto de normas que aparecem de nenhum lugar. Vem da experiência prática, de ver na prática, juntando análise econômica teórica, análise econômica empírica e experiência de enforcement, quais são as condutas que podem ser problemáticas ou não no caso dos mercados digitais. Quais são esses gatekeepers? Então, a Comissão Europeia começou a implementação e a primeira parte da implementação foi concretizar quem são os gatekeepers, quais são os serviços que vão ser regulados pela Digital Markets Act. Vocês veem aqui um pouco o universo do que foi regulado. Isso quer dizer, a Digital Markets Act não regula todo o universo de mercados digitais, todos os serviços e todos os atores de mercado. Só aqueles que têm uma responsabilidade especial por conta da posição de mercado e da capacidade que tem de determinar o funcionamento do mercado. Por exemplo, vocês têm as social networks. E aí, social network seria o Core Platform Service, um serviço de rede social. E tem alguns atores, não todas as redes sociais, têm as obrigações e as proibições da DMA são relevantes para elas, mas algumas sim. TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn. E tem algumas empresas que são as que gestionam esses serviços. Por exemplo, a Alphabet, você vê que tem vários serviços que a Alphabet oferece. Então, esse é o ecossistema da Alphabet. Aparece em vários Core Platform Services e para cada um desses Core Platform Services vai ter que respeitar ou não as obrigações de interoperabilidade, as obrigações de não impor certas condições contratuais, etc. Normalmente, a determinação de gatekeepers é feita sobre a base de thresholds quantitativos, número de usuários, esse tipo de métricas que tentam capturar a importância do mercado, mas, evidentemente, as métricas às vezes não conseguem refletir completamente qual é a importância de um gatekeeper, de uma plataforma para o mercado. E aí, a Comissão também desenvolveu uma possibilidade de uma designação qualitativa. Então, mesmo não respeitando os thresholds que normalmente levariam à designação como gatekeeper, por exemplo, o sistema operativo do iPad da Apple foi designado em base a uma análise qualitativa da importância que tem no âmbito das tablets. Tem também a possibilidade de que a designação seja uma questão dinâmica, no sentido que vai mudar com o tempo. Por exemplo, tem o caso do marketplace da Facebook, que, por causa da perda de usuários, inicialmente foi designado como gatekeeper, mas depois foi corrigido e agora não está mais designado. Então, isso já dá uma mostra que a aplicação da DMA é uma aplicação contínua, que vai mudar com o tempo e que acompanha o mercado. Nesse sentido, é diferente do antitrust, que são intervenções pontuais em momentos certos, precisos do tempo. A DMA está para acompanhar o andamento dos mercados digitais. E, portanto, porque acompanha o desenvolvimento dos mercados digitais, tem que estar baseado num diálogo regulatório. Então, não é só a Comissão Europeia, não é só a autoridade que está aplicando a DMA. É uma parceria, é um diálogo constante com os atores de mercado, que tem que nos explicar como eles vão respeitar as obrigações e as proibições. E também com todos os outros atores de mercado, não só os gatekeepers, que estão expostos às práticas, às políticas comerciais das grandes plataformas. Também precisa de um acompanhamento muito grande, porque não todas as proibições e as obrigações são simples de aplicar. Algumas delas são fáceis, não tem alguma questão que você não pode fazer self-preferencing, não que seja fácil, mas mais ou menos podemos entender o que significa. Mas o que significa ter interoperabilidade efetiva
de algum serviço, entre alguns serviços. O que significa que o Messenger e o WhatsApp sejam efetivamente, e outros serviços de mensageria, sejam efetivamente interoperativos. Então, por isso também tem, nesse contexto de diálogo regulatório, a possibilidade de procedimentos que nós chamamos de especificação, que é uma conversa com as plataformas digitais para concretizar o que algumas proibições e o que algumas obrigações vão significar para elas e como elas interpretam, como nós interpretamos e como tem um acordo para a aplicação eficaz, efetiva dessas obrigações e proibições. No caso que não tem um acordo, no caso que não conseguimos concordar, tem também a possibilidade da Comissão tomar uma decisão de não compliance, uma decisão, portanto, de infração, porque a plataforma digital não estaria respeitando uma obrigação, uma proibição, que claramente é uma decisão administrativa que depois vai poder ser discutida no judiciário, como tem que ser. Tem a supervisão judiciária sempre da aplicação da regulação. Até agora, e estamos falando de pouco mais de um ano, até agora, quais foram os processos formais que já a Comissão começou? E basicamente teve 3 gatekeepers, a Apple, a Alphabet e Meta, que foram objeto de investigação. 2 investigações eram as que eu falava, investigações por procedimentos de especificação, então tinha algum tipo de ambiguidade no que a interoperabilidade significava em alguns serviços da Apple, então teve um processo de diálogo para concretizar como é que a Apple poderia respeitar esses requerimentos de interoperabilidade. E, por outro lado, alguns procedimentos de não compliance. Os procedimentos de não compliance porque, nesse caso, a Comissão Europeia considerou que as proibições ou as obrigações eram relativamente claras, que, por lo tanto, não precisava entrar num processo de especificação, mas podíamos ir diretamente num processo de avaliação da compliance com a obrigação ou não. No caso, por exemplo, das decisões de especificação, no março de 2025, então, relativamente recente, agora em primavera, teve 2 decisões da Comissão Europeia, em acordo com a Apple, para garantir a interoperabilidade de 2 tipos de serviços, connected devices, vocês têm os smartwatches, esse tipo de aparelhos, e a ideia era basicamente garantir que third parties poderiam também oferecer, sem nenhum tipo de degradação técnica do serviço, em concorrência com, por exemplo, o smartphone da Apple, o smartwatch da Apple. Não? Mas para isso precisava que a Apple aceitasse algumas mudanças nas características técnicas da provisão do serviço, do fornecimento do serviço. Eu acho que aí tem uma questão que é importante. A proibição-obrigação é jurídica, mas a solução vai ser técnica. Inevitavelmente, nos mercados digitais, muito rapidamente você passa de um conceito jurídico-econômico a uma discussão muito técnica. E isso é um reto muito, muito grande para as nossas equipes, porque temos que entrar numa discussão sobre características técnicas que normalmente um economista, um jurista, não é que está muito acostumado a tratar. Mesmo assim, é um reto que tem que ser afrontado. Se você pensa em qualquer outra agência regulatória, normalmente tem técnicos. Se você vai na Anatel, vai ter técnicos de engenharia. Então, também, de novo, não invalida o enfoque da DMA, é só que precisamente por ser uma ferramenta regulatória, vai ter algumas necessidades que não estamos tanto acostumados nas autoridades da concorrência, mas dá para fazer. Dá para fazer em outros mercados, não tem por que não dar para fazer nos mercados digitais. E teve outro caso, que era a interoperabilidade no processo. Então, muitas vezes o que acontece também é que a plataforma tem uma quantidade de informação que não é disponível aos outros atores de mercado. E, às vezes, garantir ou facilitar a interoperabilidade seria tão fácil quanto garantir que a informação técnica sobre os serviços está disponível para desenvolver outros serviços que podem interagir
de jeito eficaz com os serviços que a Apple está fornecendo. Então, esses foram dois Specification Decisions, o que quer dizer que a empresa recebe uma concretização maior de qual é a obrigação e depois tem 6 meses para tomar as medidas necessárias para fazer efetiva essa interoperabilidade. Teve também 2 decisões de no compliance. Nesse caso, uma também referente à Apple, nesse caso, pela política de steering. A política de steering é quando você já consegue ter, quando fornecedor de um serviço digital já consegue ter acesso a alguns consumidores, através de uma plataforma, através de por exemplo, um aplicativo para descarregar outros aplicativos, a Apple Store, por exemplo. O que desenvolve o novo aplicativo tem que pagar alguma taxa, não? Tem que pagar cada vez que tem um contato com o consumidor, não? Tem algumas condições que nós falamos de steering. Como é que o desenvolvedor, como é que o ator de mercado pode manter uma relação continuada com o consumidor sem necessariamente estar sempre intermediado pela plataforma? Dá para fazer ou não? Tem que passar sempre pela plataforma? Pode usar a plataforma para tentar depois manter uma relação comercial fora da plataforma, mesmo se o contato inicial foi na plataforma. Então, tudo esse debate sobre steering tem algumas obrigações na Digital Markets Act sobre o que pode e não pode, e a consideração da Comissão foi que a Apple não estava respeitando as obrigações de deixar os outros atores do mercado ter relações diretas, não intermediadas pela plataforma, com seus usuários. No caso da Meta, a questão era mais relacionada à capacidade dos usuários de fazer um uso da rede social sem ter necessariamente que revelar ou ceder o direito sobre dados pessoais e sobre o uso comercial dos dados pessoais. A Digital Markets Act, a interpretação que a Comissão Europeia faz da Digital Markets Act é que essa opção de não cessão de dados pessoais para usos comerciais deveria ser uma opção que não é uma opção com pagamento, mas que tem uma opção livre do usuário. Claro, isso vai ter um efeito nas capacidades de monetização da rede social, mas mesmo assim é o que o regulador considerou adequado. Tem aí uma discussão sobre se essa é ou não a interpretação adequada da obrigação. A Comissão Europeia decidiu tomar uma decisão de infração. Tanto a Apple quanto a Meta têm apelado ao judiciário contra as decisões da Comissão Europeia. Finalmente, também, para ver que o diálogo regulatório, quanto o diálogo regulatório é importante, a investigação sobre as choice screens da Apple, por exemplo, foi uma investigação que começou e depois foi arquivada, foi abandonada pela comissão, porque a Apple explicou como ela ia garantir o respeito das obrigações e das proibições. Nesse sentido, do mesmo jeito que começamos a investigação, decidimos fechar a investigação depois desse diálogo regulatório, que eu acho que é muito importante na aplicação da DMA. Tem outras investigações que estão ainda em andamento. E, só por curiosidade, ontem teve já um novo caso que foi anunciado pela Comissão Europeia, nesse caso sobre como o Google mostra os resultados nas pesquisas de fornecer, basicamente, meios de comunicação de notícias. Teve uma mudança no algoritmo em janeiro, que teve um impacto muito forte no tráfego de usuários de uma série de jornais, de uma série de meios de comunicação no mercado europeu. Então, aí tem uma preocupação sobre quais podem ter sido as motivações para a mudança e se essas motivações justificam ou não esse impacto no mercado que está tendo e a incapacidade desses meios de comunicação de continuar a ter acesso aos seus potenciais leitores. Finalmente, alguns exemplos, porque sempre a questão é mais
toda essa regulação vai ter um efeito no mercado. Eu acho que no longo prazo, vamos ver. No curto prazo, o que podemos ver é pequenas mudanças. Podemos ver alguns desenvolvimentos que são interessantes, por exemplo, a emergência de algumas app stores alternativas que não conseguiam entrar no mercado, não conseguiam atrair usuários. Estamos vendo a Epic Store, Alt Store, Aptoide, que estão aparecendo como alternativas, por exemplo, à Apple Store. Vão ser atores de mercado de sucesso ou não? Isso vai ser o mercado, vai ser os usuários que vão decidir. A função da DMA é abrir a porta do mercado para que eles possam ter a oportunidade de demonstrar para os usuários o mérito dos serviços que eles fornecem. Uma porta que estava fechada e que a DMA está abrindo. Por exemplo, também buscadores alternativos, browsers alternativos, que estão ganhando tráfego de usuários. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que o usuário, quando tem acesso, usa. Então, não era que o usuário não gostava desses serviços. Tinha alguma outra razão pela qual os usuários não tinham acesso a esses fornecedores. De novo, um pequeno impacto de curto prazo, mas que podemos considerar que é resultado que é decorrente do início da implementação da Digital Markets Act. Finalmente, eu acho que já falei muito, vou só falar que a Digital Markets Act é aplicada, enforced no contexto do mercado europeu, não só pela Comissão Europeia, mas em parceria com todas as autoridades nacionais dos países membros da União Europeia. Vocês sabem, a União Europeia é uma organização internacional, então é muito importante também trabalhar em parceria com cada uma das autoridades nacionais. É uma forma de cooperação internacional, só que às vezes esquecemos que a União Europeia também é uma organização internacional, é uma forma de cooperação internacional, e do mesmo jeito que tem cooperação internacional dentro da União Europeia, eu acho que vai ser muito importante também a cooperação internacional com as jurisdições que estão também afrontando o mesmo tipo de enfoque. Digo o mesmo tipo porque tem coisas em comum, sabendo depois que tem também diferenças, porque cada jurisdição tem necessidades diferentes, o presidente já explicou. E, finalmente, relembrar que a DMA não vem a substituir a importância do enforcement da política de concorrência, mas a complementar. E que a Comissão Europeia também está num processo de atualização das ferramentas que temos para um enforcement eficaz da política antitrust. Porque as mudanças do mercado precisavam também de atualizar o nosso enfoque. As assimetrias, já falamos das assimetrias de informação que tem no mercado digital, a rapidez das mudanças tecnológicas, o fato que as condutas, cada vez mais, são condutas que não são relativas ao preço. Isso quer dizer que algumas ferramentas, como, por exemplo, o Price Cost Test, que era muito importante no assessment de condutas unilaterais 15 anos atrás, agora continua a ser importante, por exemplo, no caso de predation, mas o que nos vai falar no caso do self-preferencing? Como eu vou aplicar o Price Cost Test no caso do self-preferencing? Então, temos que pensar como novas estratégias comerciais, novas condutas, vão ser analisadas quantitativamente e, quando não tiver possibilidade de métricas adequadas, qualitativamente, porque também a análise econômica pode ser qualitativa e não deixa de ser econômica por ser qualitativa. Então, estamos também atualizando as nossas guidelines de condutas de exclusão. Teve já um draft publicado e agora estamos trabalhando na versão final. Talvez alguma das coisas para falar o foco continua sendo no consumer welfare, nos efeitos e nas eficiências, mas tem uma introdução de rebuttable presumptions. Então, situações, uma análise simplificada da conduta e do mercado, com uma presumption que depois leva a carga da prova já para as empresas, que eu vou ter que explicar por que essa presumption não seria adequada. A ideia é facilitar um pouco a rapidez e a agilidade dos nossos procedimentos de infração. Então, isso é a primeira apresentação. Muito obrigado pela atenção. Não sei se tem algumas perguntas. Vamos começar. Bom, muito obrigada aí, Luiz. Acho que tem uma perspectiva geral, né?
Vocês também que estão participando, tanto o pessoal que está participando online também tem a possibilidade de fazer perguntas. A gente vai começar um diálogo aqui, até para não ficar uma apresentação monótona, né? Acho que a intenção é justamente a gente ter essa troca entre as autoridades, entre os países, entender as mudanças, o que está acontecendo, quais foram os aprendizados, né? Até porque muito se faz com base nisso, né? Então, eu fiquei assim bastante curiosa vendo a apresentação e gostaria, né, de perguntar aí para o Luiz, pensando principalmente como economista, né? Acho que a gente tem a ideia da regulação ex ante, ela tem vários pontos ali importantes, né? Mas eu acho que como economista sempre vem a curiosidade se a gente teria, por exemplo, métricas específicas, informações ou indicadores que poderiam ser úteis, né? Nesse contexto de uma regulação ex ante. E acho que até já vou colocar aqui no geral e você fica tranquilo para fazer as suas ponderações, um pouco aí baseado na experiência de vocês, né? Claro que é uma experiência recente, né? Já tem alguns casos, mas se tem alguma lição ali, né, que já foi aprendida no sentido dessa análise, da coleta de dados, se existe algum padrão, ou até mesmo algo que vocês já viram que não dá certo, né? Pelo menos que não deu certo para vocês, né? Então, acho que era mais essas curiosidades que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado, Lilian. É uma pergunta interessante porque é uma pergunta prática, não? De o que vamos fazer, o que vamos pedir. Eu faria uma distinção, talvez, entre dois tipos de análise que a gente tem que fazer na implementação. Eu falei, vamos ter que decidir quem é um gatekeeper, vamos ter que decidir o que é um Core Platform Service. Para isso, aí você vai usar normalmente, ou pelo menos nós o que estamos usando são dados de mercado, dados que são relativamente fáceis de conseguir, número de usuários, quota de mercado, a evolução. Então, essa parte aí é a parte fácil. Eu acho que a parte do screening é relativamente fácil. Só que, claro, precisa conseguir eles. O que a comissão fez é impor uma obrigação nos gatekeepers de mandar relatórios periódicos sobre o andamento de um número de métricas. Então, esses relatórios têm uma parte que é um relatório que depois é publicado, é público, e eu vou falar porque é importante que seja público também. E depois tem outros que são mais confidenciais, porque são métricas mais sensíveis, esses aí não são publicados, mas são úteis para o nosso screening. Eu acho que essa é a base para a parte inicial da implementação, que é importante. Eu falei também que é importante a publicação, porque isso dá transparência ao mercado, uma transparência boa, não uma transparência que pode ser problemática, mas uma transparência que permite os potenciais complainants monitorar o que está acontecendo. Porque muitas vezes o que acontece é ter uma forte assimetria de informação. Uma assimetria de informação entre a plataforma e a autoridade, mas também uma assimetria de informação entre a plataforma e os outros atores de mercado. A plataforma tem uma visão geral do mercado em que está operando, porque todos passam por ele, então sabe tudo. E os outros têm uma visão fragmentada. Então, para poder avaliar se você está fazendo bem ou não, se o mercado em que você está operando está indo bem ou não, e você tem uma visão muito parcial, vai ser difícil. Então, ter essa capacidade de dar maior transparência nessas métricas que não são problemáticas do ponto de vista da concorrência, mas que são informativas, vai empoderar também o parceiro necessário da autoridade da concorrência, que são as vítimas que vão vir na porta da autoridade para falar: tem um problema, eu estou perdendo usuários e não é normal, porque não é que o mercado está perdendo usuários, sou eu que estou perdendo usuários, é outro que está ganhando usuários. Então, essa transparência um pouco é importante ter.
E depois tem os dados que você vai usar na investigação. Quando você já vê uma conduta que você acha que é problemática, aí você vai ter que ir mais no detalhe. E aí vai ser, de novo, muito difícil, porque, de novo, tem uma simetria de informação. Uma das coisas que eu acho que é importante, por exemplo, é a obrigação dos gatekeepers de manter e não deleitar todos os experimentos, todos os A/B testing que eles fazem, por exemplo, no contexto do respeito às regras e obrigações. Por exemplo, eles têm que explicar nos relatórios que eles mandam para a Comissão Europeia como que eles decidiram as mudanças para respeitar a questão do no self-preferencing. Mas para fazer isso, provavelmente, eles fizeram os testes, eles fizeram umas análises internas, eles avaliaram qual é o efeito dessas mudanças. E é como conclusão dessas análises que eles decidiram, ok, essa é a mudança que vamos fazer, que provavelmente é uma mudança que é compatível com uma maximização do benefício, ao mesmo tempo respeitando a obrigação regulatória. Não? Tem uma optimização aí. Todo esse testing, a comissão quer ter acesso. Então, se você impõe uma obrigação de manter e depois compartilhar esses experimentos, isso vai ser muito importante, porque você vai ter muito trabalho feito. Se você tem que fazer esse testing você, ou se você tem que, ex post, pedir para o gatekeeper refazer esse tipo de testing, você vai perder muito tempo e você não vai conseguir fazer tão bem quanto eles fazem quando estão decidindo no seu decision making interno. Então, acho que tem algumas coisas, algumas obrigações, alguns detalhes que podem ser muito úteis para depois ter uma implementação eficaz das regras. Posso fazer uma pergunta também? Você estava falando das diferenças do ex post e do ex ante, né, do DMA e da análise antitrust tradicional, e como que essas duas análises se complementam e da importância disso, né? Eu queria, se você pudesse trazer para a gente, na experiência de vocês, como é que vocês estão lidando com essas diferenças, pensando sob o ponto de vista das externalidades e, eventualmente, das dificuldades culturais, das diferenças culturais, né, de tipos de análise. E aproveitando também, se você pudesse entrar um pouco mais a fundo nessa discussão do que vocês estão identificando. Você chegou a falar da coisa da técnica, né, que é desafiador para o direito e para a economia, e aí tentar trazer um pouco para o lado da economia. O que você acha que poderia ser interessante ter de conhecimento econômico para lidar? Aí, obviamente, do antitrust a gente já conhece, mas nos processos do DMA. Obrigada. Obrigado, Camila. Na questão ex ante, ex post, é verdade que às vezes pode acontecer que você... Primeiro, teve uma questão de transição, não tinha casos antitrust já abertos, e chega a DMA, o que você faz com os casos? Porque, de algum jeito, a conduta talvez passa já a ser uma conduta que está regulada pela DMA. Então, que você abandona o caso antitrust. Eu acho que nessa transição também são regras diferentes, são análises diferentes, mas eu acho que seria preocupante se as conclusões fossem muito diferentes numa análise ex ante e numa análise ex post. Então, uma certa neutralidade na análise que a gente faz e na decisão que a gente vai tomar na frente de uma conduta entre as duas ferramentas de intervenção, eu acho que é desejável. E, portanto, temos que sempre estar de olho na correspondência e na consistência entre as duas ferramentas. Não queremos que a regulação vá numa direção, a prática antitrust noutra,
e chega um momento em que temos duas intervenções inconsistentes no mesmo mercado. Eu acho que isso não seria desejável. Então, tem que ter também um diálogo interno entre as equipes de ex-ante e as empresas ex-post. O mais fácil é garantir que são as mesmas pessoas, ou que as pessoas que já fizeram uma coisa façam a outra. Eu acho que o CAD, ou a proposta, eu vou fazer uma inteiramente pessoal, não queria ser interpretado como entrando na questão brasileira, mas eu acho que o fato que vocês vão ser responsáveis da aplicação das duas, para mim faz sentido, pessoalmente. Faz sentido também, foi a escolha da Comissão Europeia. A escolha da Comissão Europeia foi um pouco diferente, no sentido que os nossos times são times compostos metade pela Direção-Geral da Concorrência, o equivalente ao CAD europeu, e a Direção-Geral de Connect, que é o regulador dos mercados de telecomunicações digitais. Então, teve aí uma parceria, não? Mas tem várias, dependendo da jurisdição, a solução vai ser diferente, mas precisa garantir que vai ter essa consistência, essa coerência, eu acho. Sobre a segunda pergunta, é uma questão que a gente está afrontando. Então, nós, por exemplo, agora estamos num processo também de recruitment de novos colegas na equipe do economista-chefe. Estamos, por exemplo, procurando mais perfis de behavioral economics, por exemplo. Por quê? Porque vamos ter que poder analisar e avaliar precisamente o tipo de experimentos, o tipo de A/B testing que estamos pedindo para as empresas compartilhar conosco. E o economista industrial clássico não é que tem muita experiência nessa parte aí. Então, behavioral economics provavelmente é um novo tipo de perfil que vamos acolher nas nossas equipes. E também eu acho que uma boa notícia é que a Comissão Europeia, a Direção-Geral da Concorrência, nomeou, faz pouco, 2 meses, um novo Chief Technology Officer, o professor de Montjoie, que vai ter uma função vai espelhar a função do Chief Economist, mas desde a perspectiva tecnológica, desde a perspectiva dos dados, da engenharia, das características técnicas dos produtos. Então, essa também, ele e a equipe que ele vai liderar, eu acho que também tem muito a contribuir na análise e uma coisa que o presidente falava, na determinação e desenho dos remédios, que tem que ser eficaz. Ótimo, obrigada, Luiz. Vamos abrir aí, não sei se tem alguma pergunta aqui do público. Temos uma pergunta ali atrás. Pessoal que está online, se tiver interesse, pode sinalizar com aquela mão levantada, que daqui a pouco a gente abre também. Bom dia a todos. Me chamo Giovana, obrigada pela oportunidade. Diante dessa discussão, me lembrei que a OCDE publicou muito recentemente um relatório sobre mercados digitais na América Latina. E, se por um lado, poderia ter uma expectativa de que esses remédios de mercados digitais fossem, de alguma forma, globais, a OCDE identificou que os impactos ou remédios adotados têm sido locais ou regionais. Claro que tem muitas dificuldades regulatórias jurisdicionais específicas. E, diante disso, se o PL de mercados digitais for aprovado, virar lei, e muito em breve o CAD comece a atuar de forma regulatória, de alguma forma assim, no Brasil, fiquei pensando quais são as ferramentas, e se você puder aprofundar um pouco sobre isso, que são utilizadas na Comissão Europeia para esse diálogo institucional regulatório que você tanto mencionou. Por exemplo, esse diálogo institucional regulatório ele se dá por meio de processos administrativos, relatórios, reuniões com as empresas. Então, pensando um pouco sobre o futuro e ferramentas que o CAD poderia adotar eventualmente para esse diálogo. Obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Efetivamente, são mais ou menos as ferramentas que você já nomeou. Então, tem os relatórios periódicos e tem também as reuniões, tem também os workshops. Abertos, de novo, abertos não só aos gatekeepers, mas também aos outros atores de mercado. Então, basicamente, são essas duas ferramentas, essas duas estratégias, por enquanto. Vamos ver se tem que desenvolver outras também, como parte desse diálogo regulatório constante.
Você falou também da questão das jurisdições e dos remédios locais. Eu acho que isso é um aprendizado também importante, né? Alguns anos atrás, eu acho que a ideia era a União Europeia vai regular, vai aplicar umas obrigações, faz o trabalho e nós recebemos os resultados. Pode ser bom, pode ser ruim, dependendo se as outras jurisdições gostam ou não do resultado, mas outras jurisdições recebendo passivamente. Não é assim. Não é assim também porque a capacidade que têm as empresas de aplicar os remédios localmente e de distinguir entre jurisdições, entre regiões. Então, não é assim. Cada jurisdição vai ter que achar o jeito de intervir no mercado e os remédios e o desenho dos remédios que são adequados para esse mercado, que é diferente. É diferente porque os atores, vocês têm plataformas digitais próprias na América Latina, muito importantes, muito desenvolvidas, não? Que não estão presentes em outros mercados. E tem também umas características dos consumidores, dos usuários e das empresas que usam essas plataformas diferentes. Então, é importante que vocês achem o seu jeito de intervir. E, ao mesmo tempo, é muito importante que, mais ou menos, consigamos ter uma certa coerência fundamental. Então, eu acho que vai ser uma coerência, o desejável seria uma coerência, através da cooperação internacional, com declinações adequadas em cada jurisdição, através das ferramentas de diálogo que você nomeou. Bom dia. Primeiro, parabenizar pela apresentação e o seminário. E uma das coisas que eu fiquei bastante em dúvida foi tentar entender um pouco como é que o Parlamento Europeu se dá esse debate internamente, tendo em vista que a gente observa que a composição dos Estados-membros são bastante diferentes em termos de votação e aceitação. Eu comento isso porque acredito que o protocolo dentro da comissão, acho que deveria, acredito eu, que deveria ser melhor referendado e ter uma força legislativa maior por via do Parlamento Europeu. Comento isso principalmente porque também concordo com a colega lá de trás, que apesar de ser um problema que vocês estão tratando agora, é um problema que todos os países vão lidar, e até mesmo por conta da conexão das redes que a gente enfrenta. Então, é um problema que está passando na União Europeia, aqui na América Latina, nos Estados Unidos, todos vão se defrontar. Então, eu queria entender dentro do poder legislativo como é que isso acontece, a dinâmica de aceitação entre os Estados-membros, tendo em vista que a União Europeia é tão plural e tem suas diferenças entre si, tanto de cultura, ideologia, política e em grau de aceitação nesse quesito. Obrigado pela pergunta também. É uma pergunta mais difícil para mim, para me responder, vai mais na linha do desenho institucional da União, não? A União, como eu falei, é uma organização internacional. Então, desde os seus inícios, é um arcabouço institucional que está desenhado para resolver disagreements, não? Para resolver interesses diversos e posições diversas. E tem várias ferramentas institucionais para conseguir isso. O Conselho, onde os governos nacionais estão representados, o Parlamento Europeu, como órgão de representação da cidadania europeia como um todo, e a Comissão Europeia, que tem uma função muito importante de concretizar o que o Conselho e o Parlamento pedem para a Comissão desenvolver como políticas públicas. Então, eu acho difícil comparar o funcionamento do Parlamento Europeu com o funcionamento de um Parlamento Nacional, porque tem umas características próprias que não é tanto o da soberania nacional, mas também é mais dessa soberania compartilhada através de uma organização internacional. A única coisa que eu posso falar, eu acho que, precisamente pelo que você falou, pela diversidade, é um sucesso notável a capacidade que a União tem para produzir consensos e concordar em políticas públicas, dada a diversidade dos Estados-membros que a compõem. Deixa eu só fazer aqui uma
abrir para participação remota. Acho que a gente tem uma mão levantada aí. Elton. Bom dia. Bom dia. Me escutam bem? Sim. Bom dia, meu nome é Welton, sou advogado e mestrando em Direito e Relações Privadas aqui em Fortaleza. Estou fazendo essa cadeira também de poder concorrencial e tal. Então, esse evento do CAD é muito interessante. Parabéns ao CAD pela iniciativa e ao Dr. Luiz aí pela palestra. Eu gostaria que fosse comentado o papel da soft law como complementar aí a hard law, né, o DMA e as diversas legislações, principalmente nessa questão também que foi colocada agora na pergunta anterior, da diversidade de culturas, né, da diversidade de interesses, questões desenvolvimentais de cada sociedade, né? Então, o poder concorrencial acaba sendo, eventualmente, até também a regulação concorrencial acaba sendo, às vezes, utilizada também como defesa da soberania, como defesa da política industrial, tem os interesses da Big Tech. Então, essa internacionalização das companhias e a diversidade de situações econômicas e de desenvolvimento de cada país, né? Como é que a soft law é vista lá na União Europeia e a sua aplicação tanto no âmbito interno de cada membro, quanto no âmbito da União em si. Obrigado novamente pela pergunta. Vamos entrar um pouquinho mais na discussão sobre soft law na próxima apresentação. Só dizer que eu acho que a soft law, sobretudo, tem uma importância muito grande no contexto da União Europeia, precisamente pelo que você falou, porque garante uma interpretação coerente através da União da regra básica. Então, é muito importante para nós fazer bem esse exercício de produção de soft law e fazer de um jeito muito participativo, em parceria com todas as autoridades nacionais, precisamente para garantir uma coerência nas interpretações. Mas eu acho que vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso na questão das fusões. Vamos passar só para 2 perguntas finais aqui, porque a gente ainda tem uma segunda parte da apresentação, e aí a gente continua com outras perguntas ao final, tá bom? Primeiro, agradecer ao Sauri pela apresentação. Uma dúvida sobre um ponto que você colocou agora, inclusive, sobre uma tentativa de que os regimes ex post e os regimes ex ante não tenham decisões muito distintas, assim. E a minha dúvida é um pouco sobre quase que a arquitetura da ideia de antitruste nos 2 regimes. Porque você citou uma ideia de que, em algum nível, dentro das reformas, tanto do controle de condutas quanto do controle de estruturas, a União Europeia manteria, em certa instância, ainda uma lógica welfarista, olhando para o consumer welfare ainda como uma parte relevante desse ponto. Só que quando você olha o GMA, na apresentação de motivos do GMA, o GMA parece que vai numa outra direção, saindo um pouco do que seria a lógica consumerista, welfarista, que está imbricado em algum nível no controle de estruturas e condutas, mais pela jurisprudência do que pelo artigo 101, 102, etc. A minha dúvida é se essas matrizes distintas, em algum nível, naturalmente não geram soluções distintas. Então, na medida que você tem esses objetivos meio que estruturados um tanto quanto distintos um do outro, se você, em algum ponto, não vai ter esse choque entre formas de lidar com o que seria antitruste regulação ou antitruste controle ex post. Acho que é isso. Obrigado de novo. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Então, porque me permite também desenvolver um pouquinho mais a questão que a Camila também mencionou. Quando eu falava que as obrigações e as proibições estão baseadas em lógica econômica e estão inspiradas pela prévia experiência de enforcement antitrust, já vai um pouco na direção de responder a pergunta. Precisamente por isso, eu acho que tem uma coerência já de origem. O que você está falando, eu acho que, mesmo tendo uma coerência de origem, poderia evoluir em direções diferentes. E aí é onde teria um risco, que eu concordo que teria um risco. Mas eu acho que o desenho já está feito para que isso não aconteça. A questão de contestabilidade
Eu acho que um pouco a velha discussão sobre qual é a relação entre estrutura, concorrência e consumer welfare, e até que ponto podemos olhar para a estrutura de mercado e para o jeito do processo de concorrência sem ter, e só com essa análise já fazer uma predição mais ou menos acertada do qual vai ser o provável efeito no consumidor. Eu acho que aí o que a DMA fala é quando não tem contestabilidade no mercado, provavelmente isso vai ser, no longo prazo, negativo para o consumer welfare. E se nós mantemos a contestabilidade do mercado, o mercado aberto, evitamos um entrenchment do poder de mercado, estamos facilitando que o mercado possa funcionar de um jeito que nós já sabemos que normalmente está correlacionado com um efeito positivo no consumer welfare. Eu acho que isso aí não está explícito no texto da regulação, mas que não esteja explícito não quer dizer que não seja mesmo uma das ideias básicas, que a contestabilidade, manter a contestabilidade do mercado digital vai ser bom para os consumidores em particular e para a sociedade em geral. Então, é por isso que eu não estou muito preocupado por isso, porque eu não acho que tem um conflito nem de origem, nem tem a possibilidade de um conflito futuro. Outra coisa diferente é que todas as ferramentas de política pública podem ser instrumentalizadas para outros objetivos, mas isso aí é geral. Todas as ferramentas podem ser distorcidas. Oi, Saulo, muito obrigada, viu? Muito interessante a sua apresentação. Eu sou Carolina, eu trabalho aqui exatamente com as condutas unilaterais. E a minha dúvida está muito relacionada à questão das capacidades institucionais. Eu estou fazendo esse estudo, tá bom? O CAD vai se tornar, né, se tudo der certo, né, o órgão responsável por essa regulação ex ante. Mas eu queria entender os impactos, por exemplo, dos recursos que precisam ter e como vocês lá fizeram. Essa questão, por exemplo, que você falou que agora vai ter o diretor de tecnologia lá, vocês tiveram que contratar pessoas mais especializadas em tecnologia, em dados, tiveram que comprar equipamentos e sistemas específicos que vocês, por exemplo, não tinham antes para poder dar conta de realmente conseguir monitorar, né, para ver se as obrigações estão sendo cumpridas ou não. Eu queria entender. Porque, por exemplo, aqui a gente é composto, em sua maioria, de advogados e economistas, né? Então, eu queria entender essa questão das capacidades tecnológicas e humanas. Sim, sim. A gente teve que desenvolver esses recursos adicionais. Já faz alguns anos a Direção-Geral da Concorrência criou uma equipe de Data Science. A maioria, o que estamos vendo é que a maioria das autoridades nacionais na Europa tem também desenvolvido equipes de Data Science, algumas dentro dos equipes de economista, outras separados, mas em parceria. Então, tem também aí desenhos institucionais diferentes, mas todos válidos. Temos também, internamente, temos a rede de cooperação interna entre autoridades nacionais e Comissão Europeia, o que nós chamamos de European Competition Network. A European Competition Network tem uma setorial de Data Science agora já faz alguns anos que está funcionando muito bem, então uma parceria sobre desenvolvimento de recursos, até porque, mesmo se a implementação da DMA vai ser, na maior parte, feita pela Comissão Europeia, a instrução dos casos, as pesquisas, vão ser feitas em parceria com as autoridades nacionais. E, portanto, pode ser o caso que, para uma investigação concreta de uma prática dos dados, tenham essa parceria onde o Data Science da Comissão trabalha juntamente com o Data Science de uma autoridade nacional, juntamente para fazer a análise. Então, e a mesma coisa para software e tudo isso. O que também quer dizer orçamento, como todos sabemos. Mas essa é outra discussão complicada.
Bom, obrigada, pessoal. Eu sei que o tema ele é um tema muito instigante, né? Mas a gente preparou aqui a discussão em 2 etapas, então vamos passar aqui para a segunda etapa. Caso tenha ali oportunidade, no final a gente volta para mais perguntas. Vou fazer bem breve, vou fazer rapidinho, mas é que eu não queria deixar, porque eu acho que também uma das questões que é importante agora, que está acontecendo na União Europeia, é a revisão das Merger Guidelines. Então, não falar disso eu acho que era uma pena, então vou fazer bem rapidinho, mas para vocês saberem o que... Olha, não sei onde que... Vou fazer diretamente assim. Então, vou passar diretamente... Faço primeiro uma pequena introdução do marco institucional, porque é um pouco diferente. Vocês têm... Se tem algum erro, me desculpa. Mas, basicamente, temos algumas competências, algumas políticas, ferramentas que são parecidas, o antitrust, nós chamamos antitrust as políticas, as condutas sejam unilaterais ou agreements. E depois o merger control. No desenho legal institucional básico da União Europeia está no Tratado de Funcionamento da União, é quase constitucional, artigo 101, artigo 102. Depois tem a Merger Regulation, vocês têm desde 2011 a Lei da Defesa da Concorrência. Cada um tem os seus desenhos legais, jurídicos, que depois se transformam em ferramentas de intervenção, de enforcement da política de concorrência. E aí é onde a Comissão Europeia tem uma situação um pouco diferente, eu queria também falar disso. Nós temos os cartéis, anti-competitive agreements, unilateral abuse, merger control, em azul, porque vocês também têm essas responsabilidades. Só para falar, na União Europeia tem também a questão do controle das ajudas de Estado, que é também uma discussão sobre como as políticas de subsídios industriais podem ter um efeito distorsivo no mercado único. Isso é muito característico do processo de integração do mercado europeu. E, mais recentemente, a DMA, que a gente estava falando, e uma regulação também de controle de subsídios estrangeiros. Então, já, só para falar, é um pouquinho diferente o marco institucional. Depois, o que aconteceu nos últimos anos? Okay, evolução do mercado, a gente já falou, aumento da concentração, nos mercados digitais, mas não só nos mercados digitais. Parece que tem evidência de aumento da concentração, de aumento do poder de mercado, aumento das margens de benefício. A evidência de aumento das margens de benefício talvez é um pouquinho mais controversa, mas depende um pouco do autor, depende um pouco também do tipo de análise. Uma menor dinamicidade de alguns mercados, com incumbentes que conseguem manter a posição de incumbência durante mais tempo. E, ao mesmo tempo, umas transições, umas crises, muita coisa acontecendo. O Covid-19, a crise energética, particularmente na Europa, com as tensões nos mercados do gás e da eletricidade, crises de curto prazo, num contexto de transições de largo prazo, não? Seja a digitalização, seja a descarbonização, a globalização, que já faz mais tempo que nos acompanha. E, nesse contexto, teve uma discussão recente, muito forte, na União Europeia, sobre qual é a posição da economia europeia nesse contexto tão complicado, nesse contexto tão variável, que evolui tão rápido. E teve 2 informes, 2 relatórios que eu acho são interessantes, se vocês querem dar uma olhada, que é o relatório Enrico Letta, ele foi primeiro-ministro na Itália, e o relatório Mario Draghi, que também foi primeiro-ministro na Itália, uma coincidência, foi também presidente do Banco Central Europeu, para tentar fazer um diagnóstico de qual é a situação da economia europeia em termos de competitividade, em termos de progresso, e que identificaram algumas debilidades, alguns probleminhas na economia europeia. Lagging behind, um atraso no desenvolvimento e adoção de tecnologias cruciais, muito importantes, custos energéticos muito altos, dependências de fontes de energia estrangeiras, aumento da concentração, combinado com uma fragmentação ainda
do mercado europeu. Então, um mercado integrado, mas integrado mais no setor produtos, menos no setor serviços, num contexto em que o setor serviços é cada vez mais importante para a economia. E nesse debate, a política de concorrência foi chamada no conjunto dos debates de políticas públicas. Então, eu acho que tem uma transição, estamos vivendo uma transição onde tem um debate sobre quais são os objetivos da política de concorrência, e se a política de concorrência é uma política completamente autônoma ou uma política que interaja com outras políticas públicas, e como é que essa interação com outras políticas públicas e outros objetivos de políticas públicas pode ser feito sem desnaturalizar a política da concorrência. Falo isso que não é... Agora entro no tema da Merger Review, mas esse é o contexto. Eu acho que é importante porque o contexto vai determinar um pouco as questões que vamos ter que responder na revisão das Merger Guidelines. Esse é o contexto no qual estamos operando. Quais são os textos legais básicos na União Europeia? Tem as regulações, a hard law, que o colega mencionou, e tem depois a soft law, guidelines, notices, que nós chamamos, e best practices. As guidelines, as regulações são mais gerais, depois as guidelines já são um pouquinho mais concretas, as notices e best practices ainda mais concretas. De todo esse desenho legal institucional, só as guidelines horizontais e não horizontais estão sendo avaliadas, é só para focar. Então, não estamos falando de remedies, não estamos falando de definição de mercado, não estamos falando, dessas coisas não estamos falando só verdadeiramente de como é que temos que analisar no merger control as teorias de dano e as possíveis eficiências em casos de fusões horizontais e não horizontais. Sendo que as guidelines que a gente está aplicando até agora são para o caso de fusões horizontais do 2004, para o caso das fusões não horizontais do 2008. E muita coisa aconteceu. Muita coisa está acontecendo mesmo, muita coisa aconteceu. E é por isso que foi justificada fazer uma revisão das guidelines. Uma coisa que também é interessante, eu acho, é que tínhamos guidelines horizontais e guidelines não horizontais num contexto em que a distinção entre o que é horizontal e o que não é horizontal parecia clara. As novas guidelines vão ser guidelines de fusões, não mais guidelines horizontais ou não horizontais. A ideia sendo que cada vez mais, sobretudo no âmbito digital, no âmbito dos ecossistemas, tem situações onde não é tão fácil fazer uma distinção entre o que é horizontal e o que não é. O que são relações entre concorrentes que hoje talvez tenham uma relação vertical, mas que poderiam desenvolver uma relação horizontal. E como é que você vai avaliar isso? Como você vai avaliar na análise de uma fusão que hoje parece vertical, mas que no futuro poderia ser horizontal? Então, basicamente, todas essas transformações, todas essas mudanças vão ter que ser, de algum jeito, incorporadas nas Merger Guidelines, mantendo o controle de fusões como o que tem que ser, uma parte da política de concorrência e uma ferramenta para garantir que os mercados continuam funcionando adequadamente e que não tem uma emergência ineficiente de poder de mercado. Para fazer isso, a Comissão tem organizado uma public consultation em torno a, primeiro, algumas questões gerais, como a Comissão deveria avaliar hoje as fusões, muito geral, mas depois também uma consulta mais focada sobre alguns temas. Como é que a análise das fusões se relaciona com as questões de competitividade e resiliência? Voltamos ao relatório Draghi e ao relatório Letta. Dos problemas da economia europeia é uma falta de competitividade. Por quê? Falta de adoção de tecnologias novas. Como é que vamos avaliar se as fusões podem contribuir ou não a uma maior adoção de certas tecnologias, a um maior desenvolvimento tecnológico das empresas? E qual é o rol que essa pergunta tem que ter na nossa decisão sobre uma fusão? Okay? Como é que uma fusão, uma concentração pode ter um efeito no fortalecimento ou não das cadenas de suministro?
Essa é uma pergunta relevante ou não no contexto das análises de fusão, da análise de uma fusão. Tem também a questão de como fazer o assessment do market power e até que ponto podemos tentar usar métricas estruturais para estabelecer algumas presumptions. Um pouco na linha também das rebuttable presumptions, no caso das condutas unilaterais. Tem lugar, tem espaço para algumas presunções estruturais ou não na análise de fusões. Trazer todas essas questões de como fazer uma análise de inovação e uma análise de efeitos dinâmicos que não seja só focado no curto prazo, no preço, nas quantidades, na variedade, mas também nas dinâmicas menos fáceis de quantificar e menos fáceis de prever. Questões de sustentabilidade, digitalização. Então, esses papers não tomam posição. Não, a comissão não está dizendo que tem que fazer essas coisas. Está só propondo uma public consultation em torno a esses temas, porque esses temas estão já no debate público. E a comissão decidiu não evitar o debate, mas entrar no debate e participar e fomentar um debate aberto com os stakeholders para entender como é que nós, em conjunto, queremos afrontar esses temas e como isso vai se traduzir ou não em mudanças nas guidelines de fusões. Então, eu acho que pode ser interessante porque é verdadeiramente um processo de análise e de reflexão importante que está acontecendo. A gente já recebeu algumas... a maior parte das respostas à public consultation. Tem alguns elementos que foram muito claros nas respostas. Precisa de predictability, estabilidade, o assessment tem que ser baseado em fatos, o assessment tem que permanecer objetivo, não arbitrário, e os efeitos dinâmicos vão ser muito importantes e vamos ter que achar um jeito de tratar esses efeitos, essas dinamicidades. Quais são os próximos passos? Eu acho que se vocês estão interessados em como essa discussão vai se desenvolver, lamentavelmente, aconteceu antes de ontem, um primeiro Technical Economic Workshop, muito focado na questão de inovação e análise dinâmica, com Tomás Valetti, com Fiona Scott Morton, Navid Nevo. Foi bastante interessante. E vai ter 2 workshops com stakeholders, o primeiro, o 4 de dezembro, sobre questões de escala, competitividade e eficiências, e o segundo, em janeiro, sobre inovação, investimento, sustentabilidade, mercados de trabalho e democracia. Finalmente, isso vai desembocar numa conferência, Shaping the Future of EU Merger Control, em março, e a publicação das novas draft guidelines mais tarde, na primavera de 2026. Então, a única coisa que eu queria falar é vocês saberem que isso está acontecendo, que essas são as discussões que estamos tendo e que eu acho que pode ser interessante manter também a comunicação e a discussão entre as nossas jurisdições nesse momento de reflexão. Bom, obrigada, Luiz, novamente. Realmente, a gente não queria deixar de pelo menos ter umas ideias gerais, né, de tudo que está acontecendo. Eu até tenho uma pergunta aqui, mas como eu vi que a discussão estava muito interessante, vou ver primeiro se o pessoal da plateia aí tem alguma ponderação. Acho que o Felipe ali. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer a palestra. Obrigado. Foi incrível, nos traz bastante reflexão, insights aqui. E aí, queria aproveitar e compartilhar alguns desses. Vou até fazer referência, né, ao que a conselheira mencionou, o próprio Paulo também, sobre a nossa atuação ex post, ex ante, o que o próprio Luiz menciona, né, sobre não seria adequado uma conclusão distinta a depender, né? O que a gente
traz muito aqui internamente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? O que se difere, né, quando a gente está fazendo uma análise antitrust, se é uma atuação ex ante ou ex post, basicamente é o tempo, né? Para que lado a gente está olhando, se para o passado ou se é uma projeção para o futuro. A metodologia de análise, o nosso toolkit é exatamente o mesmo. E aí, na apresentação, eu gostaria de chamar a atenção o caso mencionado do Google, aberto ontem, né? E aí me trouxe uma reflexão. O grande benefício, o incremento de atuação pretendido quando da alteração legislativa, né, do marco legal, regulatório, é deixar a atuação mais célere, né, trazendo que a inovação, ela tradicionalmente nos mercados tradicionais, a gente pega o próprio farmacêutico, ela leva muito tempo para a sua implementação, e essa é a grande diferença do mercado digital, né? A inovação, o incremento de tecnologia e situações novas, elas vêm disruptivas de forma muito célere, né? Então, o tempo da autoridade reagir a algo que seria anticompetitivo não seria adequado frente à velocidade das transformações. E aí, a minha reflexão, quando apresentado o caso do Google, né, mencionado ali, foi no seguinte sentido, eu estou trazendo só uma reflexão, não é uma provocação, no sentido, a política foi alterada em janeiro, e a gente está em novembro, iniciando os estudos que podem levar mais 12 meses, né? Então, a gente está falando de uma mudança que ocorreu e que ela pode, no limite, perdurar ali durante quase 2 anos. E aí, trazendo para um caso nosso, né? Recentemente, a gente tem uma decisão da Superintendência Geral, que hoje está distribuído no tribunal, envolvendo a Apple, né? E alguma política ali de anti-steering e sideloading. E a gente levou, basicamente, um tempo muito próximo. E aí a minha pergunta esse benefício, né, de tornar a atuação, né, deixar de ser ex post para ex ante, como que isso tem sido na experiência europeia, né, dado que tem 2, 3 anos de implementação? A atuação, ela realmente ela torna-se mais célere, né, é mais próxima ali das mudanças, né, implementadas pelas empresas. Então, eu acho que era essa a reflexão que eu queria trazer. Muito obrigado. Compartilho muito a reflexão que você fez, eu acho muito pertinente, muito adequada. Os tempos são mais curtos. Então, se eu tenho que imaginar quanto teríamos demorado em tomar uma decisão de infração, no caso de políticas anti-steering ou pay or consent, nos casos da Apple e Meta, que a gente já tomou anos. Então, a gente tomou em questão de meses, tendo também em consideração que foram meses muito cheios, porque eram os primeiros meses de implementação da DMA toda, e mesmo assim conseguimos fazer. Então, eu acho que os tempos foram muito breves. Eu acho que a pergunta que você está fazendo também é suficiente isso ou não? Tem uma reflexão paralela que a gente não entrou hoje, e também não sou a pessoa mais indicada para ter, mas tem a questão também de como fazer as interim measures mais eficazes. E eu acho que aí também tem uma questão, temos usado pouco, pelo menos na Comissão Europeia, as interim measures. Provavelmente vou ter que ter um papel mais relevante. Mas isso é uma opinião pessoal e eu não sou experto nessa parte. Só para terminar, queria fazer uma pergunta.
E já, de antemão, agradecer. Acho que a gente tem aqui a vantagem de não ter sido first moving, seja na discussão do DMA, seja na discussão da revisão mais atual desses temas aí, que provocam reflexão na revisão e na necessidade de revisão e de novos olhares sobre análise de atos de concentração ou de fusões, ou enfim, como a gente chama por aqui. Obviamente, dando um espaço que a discussão merece, por isso é a segunda etapa da sua apresentação, da segunda parte da sua apresentação, que é a revisão do guia. Eu queria que você pincelasse ou desse um pouco mais de detalhamento no que você quiser, mas dentro da discussão de digitalização e de análise mais dinâmica de outros efeitos e inovação, que eu acho que são, talvez, os dois pontos que a gente tem discutido, e, particularmente, eu sou muito sensível a e queria te ouvir. Uma consideração geral, talvez, seria, e também, de novo, uma opinião muito pessoal, não, nada representativa da comissão. Eu acho que parte da discussão sobre os outros objetivos de política pública que poderiam ser incorporados no enforcement da política da concorrência causa mais controvérsia da que deveria. Porque tem elementos de sustentabilidade, de resiliência, que, na verdade, podem ser formulados tecnicamente. Eu acho que os economistas conseguimos pensar neles em termos de falhas de mercado, market failures, externalidades e public goods. Conseguimos, portanto, transformar em questões de eficiência nos market outcomes. E talvez aí tenha uma reflexão sobre seus danos e eficiências têm que ser considerados só nos mercados relevantes ou tem que ter algum jeito de considerar efeitos externos aos mercados relevantes antitrust, mas permanece uma discussão técnica, econômica, em torno a welfare, eficiência, consumers. Então, não é politização, não é arbitrariedade, não é... Eu acho que, pelo menos nessa parte, dá para ter uma conversa que não seja muito... As questões de inovação, as questões de digitalização, eu acho que estão de cheio nessa parte. Então, não tem que ser questões particularmente controversas. O que acontece é que são questões difíceis, diferentes. Como é que quais são as métricas para medir os incentivos à inovação, os efeitos da inovação? Vai ser difícil, talvez os métodos quantitativos normais não são muito informativos. Então, que ferramentas de análise que sejam objetivas, que sejam factuais, não arbitrárias, podemos usar. A questão dos contrafactuais também, não? Então, se temos que falar de inovação, vamos ter que falar de inovação no futuro. Se temos que falar do futuro, vai ser um futuro desconhecido, porque é um futuro precisamente que vai ser muito transformado pela mesma inovação que nós estamos querendo manter. E, portanto, mais transformadora é a inovação que estamos tentando proteger, menos sabemos sobre como será esse mercado. Então, mais difícil é a questão do contrafactual. Mesmo assim, não é que não podemos não decidir. Não? Então, tem essa questão também. Eu acho que uma questão mal resolvida também, e às vezes por uma questão institucional, de thresholds jurisdicionais, é a questão também das killer acquisitions, dos potential competitors, dos competidores que ainda não estão, mas você acha que vão estar no futuro. Como é que você faz? Como é que você protege eles? Eu acho que essas são questões que são muito centrais no caso da inovação em geral. Eu acho uma coisa que o Felipe falou que é interessante também, as teorias da inovação a gente conhece já. Já fizemos da DuPont, já fizemos Adobe Figma, já tomamos muitas decisões, todos os casos farmacêuticos. O que acontece com o caso farmacêutico? É que você tem 10 anos de desenvolvimento do produto, completa transparência sobre os clinical studies que estavam acontecendo. Você tem o universo perfeito identificado dos potenciais concorrentes. Claro,
É muito fácil contrastar a teoria com essa realidade que você consegue. Quando você está falando de digitalização, quando você está falando de outros setores inovativos, não tem essa informação. Mas isso não quer dizer que você não tem que tomar uma decisão, porque não tomar decisão é também tomar uma decisão. E eu acho que esse é um dos retos que a gente tem que tentar responder. Depois tem todas as questões já mais específicas do digital, dos ecossistemas. Dois elementos. Eu acho que tem duas concentrações que eu achei bastante interessantes ultimamente. Uma que teve decisão e a outra não. Uma é o Booking e Travel e a outra é o Adobe Figma. No Adobe Figma, que não teve decisão, eu acho que aí verdadeiramente estamos falando de ecossistema, verdadeiramente estamos falando de o limite entre vertical e horizontal. Não tinha ainda realmente um overlap horizontal entre Adobe Figma geral, mas tinha a sensação que Figma podia desenvolver no futuro um ecossistema concorrente ao de Adobe. Mas não era ainda uma realidade. Então, esse para mim era um exemplo de um tipo de análise que precisava fazer, que não era só de inovação, era inovação misturado com ecossistema, misturado com o que é horizontal e o que é vertical. Se você vai para o Booking & Travel, que também tem sido apresentado como uma questão de ecossistemas, eu acho que provavelmente mas é também uma questão de entrenchment of market power. Porque aí o efeito de reforçamento do poder de mercado talvez não era muito significativo. Mas tem essas situações onde pequenos incrementos de poder de mercado podem levar a um entrenchment de poder de mercado que depois você não vai poder. Então, na decisão sobre uma única fusão, talvez não seria aparente na nossa análise tradicional, mas quando você tem uma visão mais dinâmica do que está acontecendo nesse mercado, você sabe em que direção está acontecendo esse entrenchment de poder de mercado. Como você integra essa visão dinâmica do mercado na decisão solitária dessa fusão que tem um impacto não tão significativo em termos de reforçamento do poder do mercado. Isso aí não é fácil. Mas tudo isso são questões técnicas, não são questões de arbitrariedade, não são questões de política, não é esotérico. Difícil, mas não é esotérico. Nós vamos ter que nos despedir aqui, nossos intercambistas, que já estão com horário. A doutora Fernanda tem que colocar o pessoal, porque eles ainda vão ter um compromisso presidencial hoje. Então, mas a gente vai continuar aqui até o final, até para os encerramentos. Então, Então, só para a gente finalizar aí as discussões, vamos ver se tem mais alguma pergunta aí dos... Olá, queria agradecer muito pelas duas palestras, foram muito interessantes. Eu queria perguntar sobre um aspecto dessa consulta das guidelines, que é o mercado de trabalho e a questão do poder de monopsônio. Primeiro, como isso ainda está acontecendo, queria saber se tem tido uma adesão que a gente diria mais popular assim, em relação a essa questão, que, enfim, obviamente tem um apelo ali dos trabalhadores, ou se a gente, não sei se você tem essa informação de que têm sido recebidas consultas de outros atores, sei lá, sindicatos, por exemplo, ou se isso tem sido... ou se as contribuições têm sido mais do que a gente chama aqui de comunidade antitrust, né? De empresas, enfim, pessoal preocupado com o controle de concentrações, desse tipo de questão. E aí, em complemento a isso, queria saber, e é uma pergunta difícil, mas se você tem alguma opinião sobre essa análise dos monopsônios trabalhistas, porque, na verdade, a gente está falando aqui de guidelines, né? Sem alterar
a lei antitrust da Europa. Então, existem uma série de desafios técnicos, mas o que seria aqui se é pertinente fazer esse controle, né, de concentrações em mercado de trabalho. E acho que um desafio relevante é o formato que isso é feito. Porque nos Estados Unidos, a gente tem aqui teses judiciais, e se escolhe o dano no mercado de trabalho e se analisa, né? Foram os casos analisados ali. E, nesse caso, quando a gente fala de uma autoridade administrativa que nem a Comissão Europeia ou o CAD, seria mais uma camada da análise que a gente está fazendo aqui. Enfim, uma série de perguntas. Pode comentar os pontos que achar mais interessante. Dá para outro seminário, né? Uma questão. Vou confessar duas coisas. É uma questão muito interessante, é uma questão que eu não trabalhei diretamente, então não consigo dar uma resposta muito qualificada. O que sim, factual, eu acho que, por enquanto, temos aproximado a discussão sobre mercados de trabalho mais desde o ponto de vista dos no-poach agreements, que desde o ponto de vista mais do controle de fusões. Eu vi mais reflexão na jurisdição europeia desde o ponto de vista dos agreements, mais que desde o ponto de vista do controle de fusões. Então, eu acho que tem um pouquinho mais de desenvolvimento nessa área. Eu acho, sim, que tem espaço para uma intervenção da autoridade da concorrência nesse âmbito também. E, ao mesmo tempo, eu lembro uma fusão que eu tive que trabalhar sobre essa fusão do mercado da carne, produtores de carne bovina na Irlanda, faz muito tempo. Mas, nesse momento, ainda não tivemos muito em consideração as questões que podiam aparecer do lado do mercado do trabalho. Estávamos ainda muito focados nos consumidores, nos customers and final consumers. E eu acho que tem sido um desenvolvimento, eu acho, bem positivo, tomar consciência que esses mercados são importantes, mas alguma coisa está acontecendo também upstream, e aí também talvez poder ter um espaço para intervenção, para política pública de concorrência nesse espaço aí. Depois, como isso vai se concretizar, eu acho que ainda não sei, também não tenho muito que aportar, mas eu acho que, pelo menos eu acho que um desenvolvimento positivo está pensando mais nesses impactos das concentrações e dos agreements, não só uma visão muito downstream focused, mas também do que passa em outros mercados e que vai na linha do que a gente estava falando antes, não fechar a análise demais num mercado relevante muito estreito, quando tem tantas coisas acontecendo interligadas em outros mercados que são econômicas, mas também socialmente relevantes. Sara, de novo eu aqui com uma pergunta agora sobre mergers e um pouco no sentido do que eu tinha perguntado antes. Assim, eu entendo que você colocou um elemento ali de que a gente está numa discussão técnica, não necessariamente no campo da política aqui, mas tentando sair um pouco de OI para entrar em economia política em algum nível. Quando eu estava descrevendo Adobe Figma ou Booking Travel, ou se a gente fosse para o Reino Unido, Microsoft Activision, me parece que em todos esses casos que a gente está olhando para ecossistemas, no final, e em algum nível pegando ali uma discussão meio do brown shoe, né? Controle de estruturas é probabilities, not certainties. E a gente está lidando aqui agora com uma forma de que tanto a Comissão Europeia, quanto o CMA, quanto o CAD aqui, na prática, estão tentando entender como o mercado vai se dar. Óbvio que a gente faz isso sempre em controle de estruturas, mas em algum nível fazendo market shaping aqui. Quando você descreveu aqui, por exemplo, eu estou olhando que a Figma pode, em algum nível, desenvolver um ecossistema competidor com o ecossistema que a Adobe tem fechado. Ou quando eu estou olhando que em Microsoft Activision, no Reino Unido, o controle que a Microsoft tem no mercado de OS pode fazer com que, se cloud gaming se tornar um mercado relevante, eu tenho que matar no nascedouro aqui qualquer forma de controle desse mercado. A minha dúvida é nesse nível, e aí, para terminar a pergunta entrando aqui, quando você cita o Draghi, por exemplo, ou quando você cita outras dessas discussões,
se naturalmente a gente não está trazendo para o debate da economia, do economics da coisa aqui, uma discussão de economia política, de public choice, de entender que é parte do desenho, mesmo no controle de estruturas da Comissão Europeia, por exemplo, um desenho de formar o mercado, de estruturar como o mercado vai se dar, porque se eu não fizer isso agora, eu não consigo reverter em condutas mais para frente. Então, a minha dúvida é se essa fronteira entre o que é técnico e o que é política industrial, mesmo que ela sempre foi meio cinzenta, se ela não é mais cinzenta, isso não é parte do desenho mesmo. E eu sinto que o Draghi até fala isso no sentido mais positivo. Eu acho que tem que ser isso mesmo, porque eu acho que a União Europeia tem que mudar a forma de fazer política concorrencial dela para fazer uma política concorrencial pró-competitividade, não pró-competição propriamente dito. Assim. Se não é esse um caminho que a gente está indo, que é meio que um GMA da estrutura, que em algum nível. Não sei a sua opinião sobre isso. Que em espanhol e em português a gente usa a mesma palavra, mas os ingleses não, né? Então vou usar o inglês, não? Policies or politics. Quando eu falava que não é política, para mim não é politics, mas é policy. Então, a política de concorrência é uma política pública e tem que ter uma coerência com os objetivos que temos como comunidade. Então não é só técnica. Eu acho que tem uma escolha, mas é uma escolha de policy. O que é a escolha técnica é como é que nós vamos estruturar a nossa intervenção para contribuir à consecução desses objetivos de policy, que não de politics. E, no caso que você citou, talvez o que eu queria dizer é a análise permanece técnica e econômica na medida que a análise focava, no caso do IFIGMA, na capacidade e no incentivo. E a intervenção estava focada na preservação do incentivo, sem ser determinística, porque ninguém sabe se a Figma vai desenvolver o ecossistema alternativo à Adobe. A gente o que está tentando proteger é acertar a capacidade que tem de fazer isso e proteger o incentivo que normalmente no mercado efetivamente competitivo teria de se desenvolver nesse sentido. Se depois vai se desenvolver nesse sentido ou não, aí já... Então, nesse sentido, não acho que seja tão market shaping quanto simplesmente preservar um processo que está em andamento já hoje e tem uma certa probabilidade de terminar com um outcome, sem nós determinar que necessariamente seja esse o outcome. Então, eu acho que eu fico onde estava. Eu acho que as perguntas que a gente estava respondendo nesses casos eram perguntas eminentemente técnicas e econômicas, mesmo reconhecendo que, em geral, o controle de fusões é parte de uma public policy e, portanto, é coerente com uma visão de objetivos que temos como comunidade política. Bom, obrigada aí, pessoal. Acho que a gente já teve várias discussões. Eu vou chamar aí o presidente Gustavo para fazer o encerramento aqui do evento. Primeiro, foi um grande prazer. É bom quando a gente estoura o horário do evento, porque é um sinal que o evento estava interessante, estava animado, teve muitas perguntas, né? A gente vê pela participação online, pela participação aqui no auditório. Acho que essas duas palestras podiam ter virado facilmente umas 4, mas a gente também tem que não abusar da paciência e do tempo do professor Luiz Sauri. Foi muito generoso em compartilhar as suas opiniões. Eu acho que tem muitos temas que a gente precisa amadurecer, estreitar a cooperação com a comunidade europeia como um todo, mas particularmente com a comissão. E acho que saímos aqui com alguns deveres de casa. Eu, particularmente, de toda a palestra que eu vi, já fiquei imaginando um departamento de tecnologia, a gente criar aqui. Eu já estou pensando onde é que a gente vai botar, porque não tem andar, eu vou ter que acabar com a sala Zen, mas eu acho que é o caminho, e realmente nós estamos indo para essa direção, onde só direito e economia não vai resolver todos os problemas. A gente tem que pensar em ciência de dados, em tecnologia, inteligência artificial. Então, são desafios nossos aí. Agradeço muito, peço uma salva de palmas, professor Luiz. E vamos ver se a gente consegue repetir isso no futuro.